amigos e amigas do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. Sou Guaraci de Lima Silveira e nós, então, fomos convidados pela Simone para realizarmos um estudo sobre chakras e as suas implicações, que nós desenvolvemos em 8 aulas, de aproximadamente 60 minutos cada uma, também de acordo com a proposta que nos foi passada pela Simone. Então, eu fico muito agradecido por estarmos nesse trabalho e, sinceramente, vou fazer de tudo para que essas 8 aulas sejam bastante gostosas da gente viver. Nós vamos usar uma linguagem bem simples, para que não haja, assim, um entendimento mais dúbio, né? Que a gente possa aprender juntos este assunto, né? Então, essas aulas elas foram divididas, cada uma delas tem um assunto a ser tratado. E nós vamos procurar fazer uma abordagem bastante ampla daquilo que envolve os chakras, que é uma coisa bem interessante de se aprender, necessário de se aprender. Muita gente não está, assim, buscando conhecimentos dessa monta, e isso pode prejudicar, assim, a própria vida da pessoa. Se eu não sei como que as energias entram e saem de mim, circulam em mim, eu provavelmente vou perder muita energia e vou deixar de ganhar também muita energia. Então, esses estudos, eles vão nos mostrar exatamente como que nós devemos atuar em relação aos nossos chakras. É evidente, eu vou deixar bem claro para vocês, isso não esgota nem de perto, né? Ou nem tem nem como pensar em esgotar o tema. Ele é muito amplo, ele vem de muito longe, e aqueles que já sabem mesmo com profundidade não estão aqui no Ocidente. Então, o que chegou para nós provavelmente foram fragmentos, que nós vamos tentar decodificá-los dentro de um critério que seja bem aberto, porque existia o esoterismo, que é o conhecimento fechado, e nós vamos então trazer o exoterismo, que é o conhecimento aberto daquilo que é possível a todos nós. Eu confesso a vocês que eu estou contando com a minha mediunidade para me ajudar aqui também, porque os mentores amigos, eles me ajudaram muito para montar o trabalho. Quando a Simone me propôs esse trabalho, eu sinceramente não sabia nem como começar, de onde começar, e gradativamente eles foram me montando. Então teve um dia ou uma noite que eu estava muito preocupado, porque eu já tinha assumido o compromisso, eu estava extremamente preocupado mesmo, como fazer o trabalho. Eu não gosto de dar um sim e depois não fazer ou fazer mais ou menos. Eu gosto de fazer que a coisa flua, né? Com toda a potência que ela puder fluir. E aí eu estava assim, eu estava aqui num quarto aqui em casa, pensando, tal, de repente o mentor falou para mim assim: "O que você vai fazer aí já está escrito aqui. Então não se preocupe. Nós vamos passar para você todas as pranchas". Eles falam esses termos assim. "Vamos passar todas as pranchas, não se preocupe". E aí foi, eu sentei um dia, no dia seguinte, comecei a elaborar essas benditas pranchas, né, que na verdade são as aulas. E mandei para a Simone, para ela ver se estava bem, se era aquilo mesmo, e ela me deu o ok. Então aí nós começamos a elaborar os slides, para a gente seguir um roteiro aqui. É o que nós vamos fazer hoje. Eu agradeço demais a todos vocês, espero que no final de tudo isso, a gente saia enriquecido e fortalecido para mais esse trabalho. Então, vamos começar a nossa apresentação de hoje mostrando o seguinte. Olha, aqui nós vamos ver que os chakras, eles têm, né, uma atuação muito determinada dentro de cada um de nós, sabe? Então, a gente tem que conhecer esses chakras para a gente ter uma ideia bem interessante sobre eles.
Então, nós colocamos no o nosso estudo conhecendo os chakras para uma vida sadia. Foi essa a proposta que nós demos, né? E colocamos também um curso de introdução, porque, na verdade, nós não vamos, como eu disse a vocês, nós não vamos esgotar esse tema, não há como esgotar o tema. Estou tentando acertar aqui, vai ficar bem. Então, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o ser humano, né, e a preparação para ser humano. Aí vocês podem pensar assim, mas isso tem a ver com chakra? Tem, porque nós vamos desenvolver esse trabalho a gente vai ter tempo para isso. Então, vamos desenvolver esse trabalho dentro de uma estrutura que a gente passe a ter uma noção de quem somos nesse contexto. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer uma coisa assim grandiosa na frente se eu não peguei a base. Então, é bom que a gente pegue a base. Então, na preparação. Então, vamos lá. Do animal ao homem, observem vocês que nós temos aqui um projeto de evolução do homem, né? Aqui o símio, depois ele fica bípede, né? Depois ele começa a caminhar, começa a aprender, né? Homo erectus, Homo habilis, o Homo neandertal, aí teve o Australopithecus também, enfim. Nós fizemos essa caminhada até chegarmos hoje. Isso durou aproximadamente 7 milhões de anos. Aí você pode pensar assim, mas é muito tempo. Eu digo para você que não é tanto tempo assim. Por quê? Porque o nosso tempo aqui é diferente do tempo da espiritualidade. Então, quando houve esse projeto de sairmos, né, do símio, do chimpanzé, que era o mais próximo do homem, e passarmos pelos os seres que foram assim, os primatas mesmo, né? Porque o Emmanuel ele fala para a gente que essa evolução do símio para o homem, do primata para o homem, não se fez aqui. Ela se fez em outras dimensões, que ele não explica se é na dimensão daqui da Terra mesmo ou se é em outro planeta. Mas não foi feita aqui. Por isso que a ciência fica buscando esse elo perdido que há entre o primata, né, e o homem já começa, o Homo erectus, aí já começa a caminhar. O interessante nessa caminhada dele é o seguinte, então vamos pensar o seguinte, do símio, ou do chimpanzé, até o homem, né, o que somos hoje, o nosso DNA com deles diferencia em 18 tópicos. São 18 tópicos de diferenciação, que o que nos faz ser homens e eles serem ainda símios. Mas é interessante que tem diferenciação que a gente nem percebe, porque é tão complexo de entender que a gente não percebe. Mas uma delas, que eu achei interessante de passar para vocês, é a da lactose, né? Nós tivemos que acostumar com o leite como alimento também, o homem maduro, o homem adulto, porque até então a lactose, o leite, ele era mais em forma de colostro, né? Só para bebês, só para crianças, e também lá nos símios, quando a fêmea amamentava sua cria. E aqui nós vemos que hoje o leite é um alimento para nós também, enquanto adultos. Eu, pelo menos, digo a vocês que eu sou apaixonado com leite, gosto muito de leite. Então, quer dizer, nós tivemos que fazer uma apropriação para isso. E outras apropriações também, que no futuro nos capacitaram para termos o córtex pré-frontal. Vocês lembram daquela macaquinha Lucy, daquela primata, né? Quando eles pegaram a ossada dela, mais ou menos 2 milhões e poucos de anos, ela tem um buraquinho, um côncavo na frente, que os antropólogos, né, eles deduzem que ali já era a formação para o córtex pré-frontal. Ou seja, nós só vamos adquirir o córtex pré-frontal já enquanto homens.
teve essa necessidade desse tempo todo. Porque a mente, ela vinha de uma mente acostumada com o instinto. O instinto nada mais é do que uma inteligência rudimentar, como diz Allan Kardec. É praticamente uma expressão automática do self, ou da centelha divina, sem a consciência ainda do espírito. Então, a centelha ela vai aumentando, e nesse aumentar, ela vai entregando as possibilidades, ela vai entregando as possibilidades que nós temos para vivermos, né, enquanto homens. Então, é muito interessante estudar essa evolução. Não vamos a ter muito, mas alguma coisa é bom a gente saber, que nós saímos do símio e fomos nos preparando, desenvolvendo o DNA, para chegarmos ao nosso estágio hoje e ocuparmos o corpo físico que nós ocupamos, certo? Bom, então, vamos lá. As primeiras impressões do homem, o que significa isso? Quando nós chegamos no reino nominal, quando a gente olhou para a natureza, sabe, a gente levou um susto. Por quê? Porque eu vivia dentro dela, mas não sabia dela. Você imagina que você nasce dentro de uma casa e você nunca saiu daquela casa. Você viveu naquela casa ali. Chega uma hora que, né, dá para os seus 20 e poucos anos, aí você sai da casa. O que acontece? Você fica assustado, mas o que é isso? Onde eu estava? Certo? E a segunda pergunta, quem fez isso? Então, essas são as primeiras indagações que o homem faz, né, o espírito faz, depois que ele chega no reino nominal. Isso nós encontramos nos textos da mitologia. Mitologia conta isso para nós, né? Que as primeiras indagações do espírito enquanto homem, a chegada do homem foi: o que é isso? Que negócio é esse? Árvore, rio, montanhas, florestas, o que é isso? O que significa isso? Né? E quem fez isso? A gente vai observar que durante todo o nosso trâmite, do primitivo até hoje, nós estamos procurando por isso. Nós estamos querendo entender sobre isso. O que é a física? A física é o estudo da natureza. Tá vendo? Que coisa interessante. Eu estudo a natureza pela física, porque a gente não apreendeu quase nada. O que nós sabemos ainda é muito pouco. Você sabe que esse mundo vai se transformar, vai mudar de ciclos aí, e a gente não vai conseguir catalogar todos os animais que existem aqui. Existem milhares de espécies que não foram catalogadas e elas entrarão em extinção e a gente não vai conseguir catalogá-las, sabe? Porque é muita coisa. Ainda não cabe na nossa cabeça. Um outro detalhe que é bom a gente saber também é que nós começamos a nossa evolução dialogando com a própria natureza. Então, é naquele momento em que, vou dar um exemplo simples, quando a gente está no reino, estava no reino animal, a gente podia pegar uma fruta e comer. Vamos pegar o caso do macaco. Ele pegava a banana, até descascava a banana e comia, certo? Mas ele fazia aquilo sem um raciocínio. É a mesma coisa que a gente faz hoje. Eu participei de um trabalho muito grande aqui em Minas Gerais, no estado todo, pela empresa que eu trabalhava, que era uma empresa de telefonia. Eu viajei o estado todinho fazendo um trabalho de conscientização para as privatizações, na época de 1991, 92, por aí. E aí, eu tinha um senhor que ele fazia a abertura de todas as reuniões. E ele falava uma coisa que era encantadora. Ele falava assim: você já pegou uma mexerica e já descascou a mexerica, pegando casca por casca e tentando sorver o prazer de descascar uma mexerica, que daqui a pouco você ia pegar aquele sabor dos gomos? E aquilo as pessoas ficavam encantadas olhando para ele, sabe? Então, nós fizemos isso. Quando a gente chega no reino nominal, a gente começa a pegar as coisas e olhar.
Não vou levar na boca de uma hora para outra, eu vou tentar entender o que que é, como é que funciona, como é a melhor maneira de utilizar aquilo, sabe? Vou aprender a quebrar coco, vou aprender a descascar banana, agora já vou fazer com consciência esse descascar da banana. Olha que coisa interessante. Então, eu fui dialogando com a natureza. Água, o que que é água? Eu pegava água e ficava olhando ela sair dos meus dedos, pegava de novo. Então, isso, minha gente, demorava anos a pessoa aprendendo essas coisas. Ela foi apropriando do conhecimento por ela, individual ou coletivamente, mas ela teve que apropriar desses conhecimentos básicos. Isso sem contar a linguagem que foi sendo formulada. Uma outra coisa muito importante, que era a cultura. Há textos da antropologia, da sociologia, que diz que o homem difere do animal porque o homem faz cultura, produz cultura. E o que é cultura? Cultura é uma quantidade de usos, costumes, né? E ali ele vai, e lendas também, né? Então ele vai formando a sua cultura. E essa cultura ela vai numa espiral. E as pessoas vão se entrando nessa espiral da cultura. E no cerne da espiral está a síntese da cultura. Então, toda a cultura ela tem a sua espiral e tem a sua síntese, que é o seu núcleo. Então, isso acontece individualmente, isso acontece, por exemplo, na empresa, isso acontece na cidade que eu moro, no bairro que eu moro, no país que eu moro e no planeta como um todo. Então, tudo tem a sua cultura. Por isso é que quando eu vou entrar num local que não é meu, que não me pertence, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que primeiro ver como é que é a cultura, respeitar aquela cultura. Porque aquela cultura, para eles, é muitíssimo importante. É tão importante que Deus permite que seja assim, que as pessoas formem as suas culturas. Então, foi isso que nós fizemos. Começamos a criar essa cultura. Isso foi esplêndido, foi extraordinário para todos nós, né? Então, a primeira coisa que nós podemos pensar foi a nossa relação do sagrado. Foi fantástico o sagrado em nós, nas nossas origens. Por quê? Vamos pensar o seguinte, olha, a gente veio da natureza. A natureza era para nós todo o meio de nossa sobrevivência e de nossa evolução. Existem textos da mitologia, que eu não vou ficar tratando de mitologia aqui, não é o nosso curso, né? Mas existem textos de mitologia em que os animais eles fazem uma comunicação com o sagrado de uma forma extraordinária. Por exemplo, o caso da presa. Então, a presa ela vai lutar pela sobrevivência dela. Okay? Ela vai lutar muito. Mas na hora que ela é pega pelo predador, que ela não tem mais jeito, e que o predador está amassando ela de alguma maneira ou outra para alimentar-se dela, ela tem uma frequência, não vou dizer pensamento, uma frequência dizendo assim, obrigado, meu Deus, que tanto serviram para o meu alimento, e agora eu posso ser alimento de alguém. Isso está na mitologia. Aí a pergunta, você acredita? Eu não acredito não, eu tenho certeza. Porque tudo é sagrado. Tudo vem dentro de um cômputo do sacrossanto. Então, nós observamos que quando o homem primitivo olhava para o cosmos, ele se identificava com o cosmos, sabe? Ele sabia do cosmos, ele sabia da existência de Deus. Ele sabia que um ser muito, muito extraordinário tinha criado aquilo porque só podia ter sido criado por um ser fora dele. E ele era o homem, então alguém criou alguma coisa que ele não pode criar, então aí estava o sagrado. E ele tinha uma relação muito grande com o sagrado, muito grande, sabe? Essa coisa dele olhar para o céu, para o cosmos, então ele conversava. Por exemplo, se dava um trovão, ele falava assim, é Deus chamando a nossa atenção. Se vinha um raio, um relâmpago, ele falava assim, é o raio de Deus, ou seja, o raio desse ser, cada um dava um nome, é o raio desse ser.
Se chovia, eram as bênçãos, as lágrimas de Deus vertendo a nosso favor. Então, ele identificava, né, tudo isso. Existiam culturas que tinham tipo um bambu muito alto, porque eles achavam que aquele bambu era o elo de comunicação de Deus com o homem. Então, onde eles iam, eles levavam aquele bambu enorme. E assim era um contato muito próximo do sagrado, sabe? Eles tinham essa coisa dessa relação muito, muito grande com o cosmos, com aquela fluência do cosmos. Então, eles não sabiam identificar estrelas, não sabiam identificar sol, lua, mas eles sabiam que aquilo ali era necessário a eles. Então, o sagrado em nós marca as nossas origens, sabe? Por isso é que, hoje em dia, a gente vendo, né, as escolas aí, escolas espiritualistas, e também o espiritismo, a gente sempre vê a necessidade que é colocado para nós de deixarmos esse profano de lado. Vamos pegar nesse sagrado, que esse sagrado nos pertence. E futuramente ele voltará. Ele voltará, assim, agora já entendendo. Não é mais aquele sagrado de quando éramos primitivos, que aquele sagrado era como se fosse a redoma que nos protegia. Eu olhava para o céu estrelado, eu olhava para o sol, era uma redoma me protegendo, percebe? Então, agora não. Agora eu vou voltar para esse sagrado, mas entendendo como que funciona. O que é esse sagrado? E quando a gente começa a penetrar nesse estudo do sagrado, quando a gente tem incursões mediúnicas, quando a gente tem desdobramentos, que a gente consegue ir nesses campos do sagrado, a gente volta, quase que não consegue voltar. Allan Kardec trabalha isso muito bem no Livro dos Espíritos, quando ele fala do êxtase, né? Tem espíritos que entram no êxtase que ele não quer voltar. Isso aconteceu comigo, minha gente. Eu estava aí no Rio de Janeiro, fui fazer uma palestra e eu estava com meu filho, que na época tinha 11 anos. E aí, quando eu cheguei lá na rodoviária para embarcar para Juiz de Fora, às 23 horas, tinha acontecido uma coisa comigo lá no centro que eu não estava feliz, né? Não deveria ter deixado aquilo acontecer, mas aconteceu. E aí eu estava muito triste. Então, quando eu entrei no ônibus, eu me lembro que eu sentei na janela, porque o Felipe queria sentar na beirada. E aí eu comecei assim, o mentor falou para mim assim: olha, para você não ficar triste, nós vamos te dar um presente. E aí eles me levaram num lugar, minha gente, eu fui me sentindo filho de Deus, filho de Deus. Eu comecei a gritar para dentro de mim: eu quero ir para minha casa, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. E eu estava indo embora, eu não ia voltar. Se eu estivesse sozinha, eu não voltaria. Aí o Felipe gritou assim: ô pai, isso assim, me fez uma pergunta. Aí que eu voltei. Se o meu filho não tivesse comigo, provavelmente eu não voltaria. Então, esse sagrado está nos aguardando. Então, ele está lá do lado de fora? Tá, mas também está dentro de nós. Então, nós temos que buscar futuramente esse sagrado. Então, nós tivemos muitos auxiliares naquela época do primitivo, certo? Não havia como o ser primitivo desenvolver só por ele. Então, grandes espíritos, né, linkados aqui com o plano físico, eles vinham nos ajudar, dando orientações. Então, eles ensinaram os primeiros passos do homem na Terra. Vamos entender isso mais ou menos assim, quer ver? Por exemplo, quando os primitivos saíam para caçar, sabe, eles saíam em debandadas, né? Nem era bando, era uma debandada. E quando eles chegavam, por exemplo, em um determinado lugar da estrada, que eles iam passar, os animais, encurralavam eles, jogavam eles no abismo e eles acabavam morrendo todos, certo? E aí, o que acontece? Tinha que arrumar uma estratégia. E qual que seria essa estratégia, então? Essa estratégia vai chegar de uma maneira muito interessante. Esses espíritos superiores, provavelmente, nós estamos dizendo assim, né? Eles chegavam e explicavam para eles. Como eles falavam, podia ser por materialização, né? Provavelmente mais por materialização, né? E falavam coisas assim: olha,
vocês vão ter que fazer diferente. Vocês vão se organizar em colunas, né? Assim, 2 colunas ou fila indiana, e vocês vão passo a passo, olhando o perigo, observando aqui, observando ali, e vão. Não permita que, se vocês perceberem que lá na frente tem um bando de animais para pegar vocês, aí vocês fazem um movimento para cá, enganam eles para lá, que enfim, deu uma... E vocês vão fazendo um som, para vocês não perderem o foco. Então, vocês vão, uh, sabe? E vão assim. E eles iam, meio que tipo uma marcha, né? Então, minha gente, isso criou o ritual. Ali começaram os rituais do mundo. O ritual da caça. Então, antes, eles reuniam para fazer seus rituais, para ensaiar seus rituais, e aquilo ia criando um campo de ajuda, um campo frequencial de ajuda para eles. Então, quem explicava isso para eles? Os espíritos encarregados de ajudar os primeiros passos do homem na Terra, né? Aí, passado um tempo, a gente não sabe precisamente desse tempo, mas aconteceu um fato muito interessante aqui no mundo. Ou seja, tinha que encarnar pessoas aqui também inteligentes. Mas aí teve que aguardar a evolução biológica acontecer, para ter possibilidade de dar guarida a um espírito já com determinado avanço, né? E aí, o que ocorre? Segundo Emmanuel, né, existia lá na constelação do Cocheiro, aqui está a constelação do Cocheiro, tá? Tem essas estrelas e tal, e tinha um sistema chamado Capela. Tinha, não tem, né? Está lá até hoje. Um sistema chamado Capela. Nesse sistema Capela, que também tinha planetas, né? Tinha o Sol, e tinha os planetas, tinha lá um mundo que estava passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando hoje. Desse processo de seleção, de transição planetária que nós estamos vivendo aí. Ocorre que tinha espíritos lá que não podiam ficar mais. Não tinham condições para aquele momento de continuar lá, dada a necessidade de cíclica do planeta, porque os planetas, como tudo no cosmos, são cíclicos. Como a nossa vida é cíclica, como o dia e a noite são cíclicos, então tem esses macrociclos. E aí, bom, não vai poder ficar lá. Então, o que ocorre? Aqui na Terra estava começando, né? Assim, alguém já fala em 200 mil anos, outros já falam um pouquinho mais recuado, mas não temos essa data exata a gente não tem. Mas vamos colocar uma referência, digamos 500 mil anos. Eu acho muito, mas 500 mil anos, só para ter uma referência, não estou dizendo que seja isso. Então, aí, essa turma toda, então, vem para a Terra. Sabe? Não se sabe quantos vieram. Uns falam em 200 milhões, que é um número assim que provavelmente tenha sido mesmo, 200 milhões desses espíritos, e vieram para cá. Aí eles chegam aqui e, assustados, isso aqui está no plano espiritual da Terra, não é no plano de encarnado, não. Gente, olha quem recebe eles. O Senhor, o Cristo planetário, que é o Senhor Jesus, recebe-os e fala para eles, olha, vocês tiveram dificuldades lá no seu mundo de origem, vocês não estão conseguindo ficar lá, não conseguiram, né? Porque existem coisas para serem arrumadas ainda. Então, que bom, nós vamos dar para vocês aqui tudo que vocês precisam para o progresso de vocês, tudo. E, em contrapartida, vocês vão ajudar, né, ao nosso povo daqui a crescer, a entender a vida. Vocês têm conhecimentos que estão muito longe de adquirir. Então, vocês vão encarnar entre eles e vão fazer essa troca. Nós recebemos vocês aqui para vocês resolverem a sua situação, enquanto isso, vocês nos ajudam. E foi uma beleza, foi uma maravilha. Agora, minha gente, foi complicado, porque na hora que eles começaram a chegar no plano físico, para ter uma ideia, né? Você vai ficar aqui, na região tal. Olha, teve gente que ficou muito apavorada quando viu os primitivos.
consta que tinha mulheres, essas mulheres muito assim, xexelentazinha, né? E homens também, não só mulher não, que quando olhava para aquele povo peludinho, sem desodorante, sem dentifrício, que elas saíam gritando desesperadas. Ou seja, eu vou ficar nisso. Penso, minha gente, é que daí que surge a teoria da mente em psicose, que é a teoria de que quando o espírito não ele erra muito, ele pode voltar como animal, sabe? Essa teoria foi até hoje tem gente que acredita nisso. Penso que foi naquele momento que eles começaram a perceber que eles iam encarnar em corpos ainda que eles entendiam que eram de animais. Quando não eram, era de espíritos, já tinham feito um progresso muito grande. Olha, você está 7 milhões de anos que estão evoluindo e nós estamos em 500 mil, há muito tempo se passou. Mas só que para aquelas almas acostumadas com a tecnologia, né, lá do planeta, lá de Capela, imagina, nós hoje, com toda essa nossa tecnologia que nós temos, que maravilha. E a gente vai para um planeta desse aí, que você só vê gente muito, mas muito rude, muito rudimentar, sabe? Nossa, deve ser um problema sério, um problema sério. Por essa época, estava o Neandertal, né? Estavam espíritos muito atrasados ainda no campo da evolução, digamos, intelectual. Moral a gente nem comenta, porque não tem como falar de moral nessa época. Era uma moral muito rudimentar também. Claro que tinha os compromissos ritualísticos deles, né? Os contatos dele com o divino, tudo tinha, mas era muito rudimentar. Então, olha que interessante, né? Eles se transformam aqui, se montam, então, aqui, 4 grandes grupos, né? Que foram os egípcios, os hebreus, os arianos e os hindus. Tá? Os egípcios, que se localizaram ali na África, né? No leste da África, ao longo do rio Nilo, então foi o povo mais inteligente que o planeta já recebeu, a civilização mais inteligente. Eles fizeram coisas que nós hoje aí estamos querendo saber como é que eles conseguiram fazer. Não é isso? E fizeram. Como é que fizeram pirâmide? Levaram aquelas pedras e tal, puseram lá no alto. Eu penso que eles anulavam a lei da gravidade por um fator qualquer lá e a pedra subia com facilidade. Mas eles foram os povos mais cultos, mais inteligentes, criaram escolas esplêndidas de conhecimento, muitas escolas que estudavam mediunidade, estudava reencarnação, estudava psicologia, estudava astronomia. Era um povo assim, quando a gente estuda o Egito de uma maneira mais aprofundada, a gente fica encantado. E vieram os hebreus, essa turma que eu estudo bastante, esse povo, porque eles... Sabe o que aconteceu? Eles criaram um tapete para que um dia o Senhor Jesus pudesse caminhar nele. Com todas aquelas confusões que eles tinham, aqueles rolos que eles faziam, as dominações, o exílio no Egito, depois o exílio na Babilônia, com tudo aquilo, eles criaram um tapete para o Mestre Jesus. Aqueles 13 profetas, né, que falaram, que alertavam o povo, e depois vieram os apóstolos de Jesus, aqueles que seriam os apóstolos, discípulos de Jesus. Olha que coisa impressionante. Esses foram os hebreus, que trouxeram a ideia do Deus único, que não tinha. Eles praticamente eram uma ilha isolada no mundo, uma ilha cultural, por causa da crença num Deus único. Povo extraordinário. Tinha que ser um povo já com avanços muito grandes, inclusive a própria escrita deles, né? A própria maneira deles lidarem com o ocultismo das escritas, certo? Os textos deles têm 7 chaves para você tentar entender, né? São 7 chaves que tem os textos, né, do Antigo Testamento. Se você ler literalmente, você vai ficar perdido, mas se começar a abrir essas chaves, a chave geométrica, né, a chave temporal, enfim, outras lá, você vai começar a entender exatamente aquele povo. Depois, os arianos. Quem eram os arianos? Era a dissidência dos hindus. Eram povos que foram para a Índia, ali ao longo do rio Indo, né?
mas eles não conseguiram acompanhar a ideologia dos mestres hindus. Então, eles começaram a soltar, se soltar, se soltar, e criaram uma raça que foi colonizar a Europa, foi trabalhar com aquele povo lá. Esses arianos, eles eram rebeldes, mas eles têm né, na história um crédito muito grande. Segundo Emmanuel, foi o único desses povos que conseguiu viver bem com os primitivos na Terra e ajudá-los. Então, eles faziam acordos lá e conseguiu ajudar esses primitivos, certo? E, por fim, os hindus, que formou uma raça extraordinária, um conhecimento assustador, que até hoje também a gente luta. Por exemplo, o sânscrito, ele é uma língua que dificilmente tem tradução para outras línguas. E todo o contexto, o conteúdo de conhecimento dos hindus está no sânscrito. Então, é um povo maravilhoso. Eles só tiveram um problema, que eles não conseguiram se dar bem com o pessoal primitivo da Terra. Então, eles criaram aquelas famosas castas, né? Que o primitivo, o povo, que era o povo considerado aí da ralé deles, né? Tinha que não podia passar onde estavam os grandes, né? Os brahmanes, e isso foi um erro deles, mas conseguiram fazer um trabalho imenso, né? Então, aqui está a civilização hindu, com as suas magias, né? Que coisa bonita. Tá vendo? Isso aqui é a batalha, né? Que nós vamos falar daqui a pouco, do Bhagavad Gita, que aqui o Arjuna, com Krishna, os 5 cavalos, né? Que representam os 5 sentidos, né? Os Pandavas e os Kuravas. Não sei se eu estou falando coisa que você não conhece, mas eu vou explicar isso. Tá? Então, a mais antiga do mundo, foram os ensinamentos espirituais vindos dos hindus. O Vishu, né, que é um dos grandes mestres hindus, o Emmanuel fala que ele é de 7.000 antes de Cristo, ou seja, 9.000 anos atrás, ele estava fazendo o Mahabharata. O Mahabharata é uma psicologia evolutiva de um ser humano. O Mahabharata foi escrito por esse Vishu. Esse Mahabharata, ele tem 74.000 versos e tem 1.800.000 palavras. Olha que coisa fantástica para você escrever isso. E é a psicologia evolutiva do homem, você pode encontrar isso lá no Mahabharata, né? Era de tradição oral, porque não tinha nada que escrever, né? E a narrativa do Mahabharata é uma narrativa real. Depois, se você quiser, eu te aconselho a ir lá no YouTube e pedir esse filme, Mahabharata, Mahabhartha, Mahabharata. Aí você vai ver a história. É um filme de 6 horas, tá? Mas, como tudo nos hindus tem que ser com paciência, a gente tem que ter isso. Graças a Deus que eu tive essa paciência, sabe? Aproveitei que eu estava fazendo uma turnê de palestras aí por uma região, e enquanto eu estava de manhã no hotel, porque eu palestra sempre à tarde ou à noite, aí eu assisti o filme e consegui ver todo ele. Lá com os hindus, segundo Emmanuel, está a sede da filosofia, da religião e até do materialismo. Charvakas, né? Eles eram os materialistas. Eles acreditavam mesmo, era só no corpo, e morreu, acabou, né? Mas foi a sede da filosofia e da religião. Os grandes mestres hindus, né? Então, nós temos aí, olha, não é ele, é claro, nós pegamos essa imagem porque achamos ela muito interessante. Dá uma impressão de que seja o Vishu, né? Que esse que escreveu o Mahabharata. Talvez o primeiro grande mestre hindu foi o Vishu, né? A história, quando você vê o filme, que ele vai contar a história, né, dos primos, dos netos dele, que entram numa disputa muito grande, e tal, que é a história do filme. Então, o Vishnu, então, esse grande mestre, né, hindu. Depois nós vamos ter o Krishna. Se bem que quando a gente pesquisa a Vishnu, a gente vai achar também Krishna Vishnu. O Krishna significa o que seria um Cristo, ou seja, um espírito muito elevado. Não estamos aqui comparando com Jesus, o Cristo planetário, certo? Esse aqui é um Cristo de um grau abaixo, mas é um Cristo também.
Então, Krishna ele se torna famoso no livro, né, do Bhagavad Gita, que ele vai orientar o Arjuna, que é o homem. Então, na verdade, o Bhagavad Gita, assim, fazendo uma síntese do livro, é o Cristo dialogando com o ego inferior do homem. Certo? O Arjuna seria o ego inferior. E o Krishna, o Cristo. Ou seja, que está dentro dele, está dentro de mim, está dentro de vocês, e querendo conversar com a nossa personalidade, com aquilo que nós aceitamos ser. Certo? E depois nós vamos ter o famoso Buda, né? Que é do século VI a.C., já está mais próximo. Ele quer ajudar os povos, quer acabar com a escravidão, ele cria um processo de iluminação, sabe, a pessoa se iluminar através do conhecimento, através da renúncia das coisas materiais. Ele era um príncipe, né? O Siddhartha Gautama, ele abandona o castelo para viver nessa contemplação e nesse processo de iluminação. Há uma diferença que ele não só ficava ali, né, na contemplação, ele ajudava, os discípulos chegavam para ele dava toda essa ajuda, certo? Bom, a gente pode recapitular a primeira aula, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre os grandes ensinos hindus. Os Vedas, né, eles são divididos, tem ensino para yoga, tem ensino que é o ensino textual mesmo, né, tem o ensino poético. Então, os Vedas são escritos, são livros que vai trazer toda essa estrutura para que a pessoa comece a buscar seu próprio caminho. Então, você vê que os hindus são fantásticos. E nós vamos trabalhar chakras, foram eles que trouxeram esse conhecimento, pelo menos o que se tem na história. Com certeza, os egípcios tinham esse conhecimento, acredito que sim, eles tinham. Então, nós vamos fazer essa recapitulação exatamente para a gente, às vezes, deixou alguma coisa sem dizer, né, para a gente falar. Bom, então, primeiro, nós chegamos ao homem há cerca de 7 milhões de anos. Aí a minha pergunta para você, e depois se você quiser deixar no seu comentário, né, é o seguinte: você acha isso muito? Você se assusta com esse número? Né? Porque, na verdade, nem foram 7 milhões, foram 7 milhões e 200 mil anos. Você se assusta com isso? Se você se assusta, eu vou dizer, por exemplo, fazer para você uma continha, que você vai adorar saber. Olha só. Emmanuel, não, perdão, André Luiz, no último parágrafo do 3º capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, ele conta o seguinte, que da ameba até o homem da caverna, nós levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. 1 bilhão e 500 milhões de anos para chegarmos no homem, certo? Ou seja, então, nós somos muito mais velhos que imagina, porque ainda tem o vegetal, ainda tem o mineral. E a gente vai ver isso nesse curso. Tem uma aula aí que é sensacional sobre essas origens, né? Então, olha só, 1 bilhão e 500 milhões de anos. Bom, sempre, desde quando eu era criança, os meus avós diziam o seguinte, que um século na eternidade é um piscar de olhos. E isso eu já ouvi, não só dos meus avós, mas também eu ouvi ao longo do tempo. Nunca ninguém espírito confirmou, mas deve ter sido uma amostragem que a espiritualidade deu para alguém, isso foi de boca em boca, né, tradição oral, e aí veio para a gente. Então, o que eu fiz? Eu calculei que um piscar de olhos demore 1 segundo. Um piscar de olhos, 1 segundo. Bom, então fiz o tempo. 1 bilhão e 500 milhões de anos dão quantas horas? Né? E aí, dão quantos minutos? E dão quantos segundos? Para eu saber, né, que se cada segundo vai 100 anos, cada segundo 100 anos, então eu fiz essa conta. Olha, eu vou dizer para você que eu fiquei muito tempo fazendo essa conta, mas eu fiz. Sabe o que deu no final da história toda? Da ameba até o homem, em termos de eternidade, né? Sabe quanto tempo durou? 1 mês
e 8 horas. 1 mês e 8 horas. Percebe que a coisa é bem interessante, que não é assim do jeito que a gente pensa, que é um negócio de tempo. Guarda essa informação, é interessante ela, né? Bom, as primeiras impressões, né? O que é isso? Quem fez isso? Nós conversamos, né? E isso acontece também, né? De repente você chega num país novo, né? Você vê lá uma estátua, sei lá, uma praça lá. Aí você olha e pensa, o que significa isso aqui? Quem que é essa pessoa que está sendo retratada, reverenciada aqui? E quem que fez essa estátua? Qual foi o artista que fez? Então, essa pergunta ela é recorrente na nossa evolução. Eu quero saber sempre quem que fez, e porque, o que é, né, e quem fez. Então, isso é a nossa herança arcaica. Está lá guardadinho no inconsciente. O que é e quem fez. E isso, minha gente, é bom para a gente ter foco nas coisas. Então, surge uma informação nova, sabe? E tem gente que espanta, não quero saber disso, não. É igual chakras, não quero saber disso. Então, o que é isso? Tem um fundamento? Quem que fez isso? O que é está representando no símbolo da coisa. E quem fez vai dar credibilidade ou não à coisa. Né? Então, eu pego um texto, por exemplo, muito bonito, eu olho o texto, fico na dúvida, será? Mas quem que fez isso aqui? Quem escreveu foi o senhor, quem falou foi o senhor Sócrates, e Platão escreveu. Então tá bom. Então tem uma referência. Então era isso que nós procurávamos lá no princípio, uma referência de alguma coisa para a gente viver em paz, né? E o sagrado, então, inundava a gente, nos inundou, sabe? Você vê os animais, você vê as moscas, quando hoje elas buscam essa lâmpada, né, de casa, elas confundem que a lâmpada é a lua. Por isso que elas ficam girando em torno da lâmpada, achando que estão fazendo uma corte para a lua. Então, você vê, a nossa relação com a natureza ela é muito profunda, muito profunda. Existe uma ciência chamada etologia, ela precisa avançar, sabe? Para a gente conhecer um pouco mais essas coisas dos animais, as relações dos animais entre eles, entre a natureza, porque nós trouxemos aquilo, tá, gente? Então, enquanto a gente estava lá na irracionalidade, o sagrado era tudo para nós, tudo. Você já ouviu falar no Elias, Mircea Eliade? Mircea Eliade fez um estudo assustadoramente belo sobre... Eu estou até pensando em fazer um curso, montar um curso sobre as propostas dele, de tão maravilhoso que é a gente juntando, né, com a história e tal, fazendo links, fazendo pesquisas. Tá? Bom, chegamos ao homem há cerca de 7 milhões de anos, nós já conversamos isso aí, mas é bom sempre repetir, para a gente sempre ter na nossa ideia, na nossa imagem, na nossa história, que não somos de agora, minha gente. Nós não somos de agora. Nós somos de muito longe. Então, não dá mais para a gente ficar brincando com a vida, sabe? Não dá mais. Nos próximos 7 milhões de anos, daqui da Terra, contados da Terra, a gente vai estar muito evoluído, muito. Ou então a gente vai estar capengando até lá. Capengando. Porque não passa tão rápido, 1 bilhão e 500 milhões não passou em um mês só. Imagina 7 milhões de anos, passa muito mais rápido. A gente vai ficar capengando. André Luiz fala que tem pessoas que estão no umbral há 10 mil anos, não sai de lá. Então é preciso que a gente tome um porte na vida, uma decisão na vida, sabe? Muito bem. Continuando a recapitulação, então, desde o início, mentores amigos nos ajudam. Desde o início. Eles estão nos ajudando, estão contribuindo para que a nossa evolução, né, seja uma evolução própria dentro do ciclo. Sabe? E como eles nos ajudaram lá com as primeiras mensagens, com as primeiras lições, agora eles nos ajudam com as lições que nós precisamos nesse momento. Por isso que tem os mentores, que a gente ouve muito falar neles, né? Os exilados de Capela, que a gente conversou, que eles vieram da constelação do Cocheiro,
que fica na direção da constelação de Órion. Né? Parece que Órion é a porta, né, que vai para a capela, tanto é que os egípcios, às vezes, eles montavam lá as pirâmides e tem assim, um direcionamento lá para Órion, que consta, né, dentro dessa lenda ou dessa história, que era o lugar que eles marcavam, o lugar que eles deixaram. Passava por Órion, um portal de entrada de capela. Então, eles vieram de lá e vieram trazendo para nós, né, muitos conhecimentos, né? E a civilização hindu é a mais antiga de que nós temos notícias. A primeira civilização dos capelinos que a gente tem notícias é essa civilização hindu, sabe, que nós vemos hoje. Hoje já está bem diferenciado, né? Mas é interessante que a gente note. Depois nós vamos estudar um pouco sobre os métodos dos mestres hindus, né? Mas hoje, para você ficar lá com eles, é muito difícil. Um ocidental tem muita dificuldade de ficar, de se adaptar, né, às civilizações mais profundas. Não estou dizendo ir na Índia e ali andar no meio daquele povo lá, não é isso. Estou falando da civilização, no núcleo da civilização, aquele contexto nuclear da civilização que é formada há milênios, né? Então, isso aí é muito complicado, né? Então, chegamos ao homem de novo, não sei por que eu repeti tanto, mas provavelmente foi uma ajuda que os Espíritos me deram para sempre lembrarmos, né, que a gente chegou aqui. E tivemos grandes mestres indianos, né, que vieram nos ajudar, que vieram estabelecer os cânones, né, da filosofia, da ciência, da religião. Né? Por quê? O materialismo ele também é ciência, né? Tem que concordar com isso. Eles são materialistas porque eles pesquisam, acham que não tem nada demais. Quer dizer, a ciência, o materialismo ele surge quando a ciência surge, que ela vai pesquisar o que é a matéria, como é que funciona, aí abrir o corpo lá, não vira o corpo, não vira o alma lá dentro. Bem infantil isso, mas faz parte da história da ciência, tá? Eles levam o Vishu, que é mais ou menos 7.000 antes de Cristo, que é o mais antigo deles, né? O Vishu, o Krishna Vishu. O Krishna Vishu seria mais legal, porque ele é um Cristo em potencial menor, mas é um Cristo, né? O Krishna, mais ou menos cerca de 3.300 anos antes de Cristo, certo? Que vai nascer o Bhagavad Gita, a partir do Mahabharata, o Krishna vai contar a história dos Pandavas e dos Kauravas, vai trazer isso à tona, né? Porque já existia no Mahabharata, para mostrar para o Arjuna, que é cada um de nós, a importância da gente tomar cuidado com a guerra. É um tratado de paz, né, que o Bhagavad Gita traz, mostrando os perigos da guerra. Tá? E o Buda, cerca de 700 anos antes de Cristo, também muito interessante. Né? E aí, minha gente, eu quero deixar essa mensagem para vocês, para terminar a nossa primeira aula. Né? Vou tirar aqui para que todos possam ver. Olha, eis que ele chega de mansinho e nos convida a irmos ao encontro do nosso próprio Cristo, bem no interior de cada um de nós. Certo? Então, esse primeiro momento, essa primeira aula, ela traz assim, uma abertura ao tema, né? De onde veio, de onde nós viemos, como chegamos até aqui. Então, ela traz essa abertura para nós. Com certeza que muitas coisas vocês já sabem, vocês já sabiam, claro, mas nós só colocamos isso para ficar mais, de uma maneira assim, mais contextualizado a introdução do curso. Porque se eu chegasse aqui já falando de chakras, alguém podia perguntar, mas quem que falou sobre isso? De onde isso veio? De onde isso partiu? Certo? Então, por isso é que nós fizemos essa introdução. Tá? Espero, sinceramente, que ela tenha sido boa para vocês. Como está gravado, vocês vão poder ver quantas vezes quiserem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida,
quiserem pesquisar, fica melhor ainda. A sua pesquisa é que é a mais importante. Tá? Por quê? Com certeza você vai encontrar uma coisa ali que eu não disse. Sabe, que passou despercebido e que você vai capturar. Então, o que é a proposta da atualidade é essa proposta da pesquisa. Sabe, não dá mais para a gente pegar as coisas prontas, que nem blocos, e trazermos para as nossas vidas e fazer aquilo, sem pensar, sem analisar, sem saber se está certo. Então, a grande proposta hoje mesmo é a proposta da pesquisa, sabe? Não tem nos cursos superiores, além da graduação, você tem mestrado, você tem o pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. O que você faz com isso? Você tem uma linha de pesquisa. Então, você vai pesquisar aquilo mais a fundo, vai buscar mais entender aquele conhecimento, certo? Então, é isso que nós precisamos de fazer com que as nossas vidas, as nossas encarnações, seja para nós um interesse muito grande na pesquisa. Por que está acontecendo isso? Por que eu ouvi isso? Por que os mestres falaram assim? Né? Então, não é mais assim alguém chegar para você e falar assim, Emmanuel disse isso, isso, isso. André Luiz disse isso, isso, isso. Não, tá bom, eles falaram, ótimo, parabéns para eles, muito, muito, muito grato a eles. Mas, e o que eu acho de tudo isso? Como é que eu entendo tudo isso? Tem máximas nos livros da série do André Luiz que, se a gente não pesquisar, a gente não vai entender. A gente vai repetir, igual papagaio, né? Ficar repetindo. Agora, entender, se alguém pergunta assim, mas isso aí, o que é? Eu não entendi. Às vezes, quando a gente está dando palestras, a gente, às vezes, palestras ou seminários, a gente faz assim, alguém tem dúvida? Tem alguma coisa que ficou, que eu não fui claro para vocês? Aí muita gente cala e tem dúvida, tem vergonha de perguntar. Porque o outro pode achar que a pergunta dele é uma pergunta boba, uma pergunta infantil, mas não existe isso de jeito nenhum. Sabe um dos apóstolos que eu mais amo? É o Pedro. O Pedro não tinha vergonha de perguntar, de falar bobagens. Ele falava bobagem à beça. Mas é em falando bobagens à beça que ele conquista a confiança de Jesus para fazer dele a pedra, né? a pedra de fé das assembleias cristãs nascentes. E até hoje ele é reverenciado, né? Como essa pedra de fé. Então, por que ele perguntava? Senhor, eu não entendi isso aqui não. Senhor, o João está falando que eu estou velho, eu não vou prestar para o evangelho. Mas é ele que não vai prestar, porque ele é muito novo, não entende nada. Aí Jesus chega e fala assim, mas para que vocês estão brigando, gente? Quem que é velho, quem que é moço? Dentro da evolução, quem que é? Sabe? Então, ele provocava a coisa para Jesus dar a mensagem. Então, nós temos que fazer isso, né? Se eu tenho dúvida, vou procurar minha dúvida. Olha, então, para ficar aqui, a nossa primeira aula ficou assim, e depois você pesquisa mais e tal, e vamos juntos, né? É um trabalho extraordinário que nós temos aí pela frente. 8 estudos que a gente pretende fazer com muita alegria, com muito carinho e gratidão a Deus. Fiquem com ele.